Olá, eu sou Rosana Caires e o trabalho que eu vou apresentar para vocês tem como título Cocriação para a Dignidade e Empregabilidade das Mulheres Transsexuais. A experiência do projeto Transcuidadores. Esse estudo foi desenvolvido por mim, pelo Lucas Carmo Silva e pelo professor Dr. Daniel Inácio Silva. Apesar dos avanços sociais que vem moldando a sociedade nos últimos anos, a transfobia ainda é uma realidade. E a gente pode entender a transfobia como um medo ou ódio contra pessoas transexuais. E essas pessoas são entendidas nesse âmbito da transfobia como pessoas transgressoras do status quo, aquelas que desafiam a ordem social. E o Betcher nos diz que são comportamentos negativos, como ódio, repulsa, raiva ou indignação dirigidos a pessoas que demonstram a sua transgeneridade. No caso, em 2018, Benevides e Nogueira nos relata que houve só dos registros vistos nas mídias 163 assassinatos no Brasil, que forma aí o país mais agressivo, que mais pratica violência contra essa população transexual. E quem sofre mais é a mulher transexual. E essa mulher, o que ela quer é dignidade, é empregabilidade, como todas as pessoas. Empregabilidade, Minarelli define como a habilidade de obter ou manter um trabalho. E Rueda et al. Nos falam que, em um mercado dinâmico, a condição de ser empregado é ainda mais importante que o próprio emprego. Cunha associa a dignidade ao Instituto Basilar do Direito Privado. Só que, no contexto das mulheres transexuais, Costa et al., eles já nos apresentam capacidades básicas que elas precisam para viver com dignidade. Então, tem aí o livre exercício da sua própria sexualidade e autonomia da identidade de gênero, o ser saudável, ter o acesso à saúde, a manutenção da integridade física e moral contra a violência, contra essas agressões que sofrem cotidianamente, o acesso à educação, o estabelecimento das relações pessoais, o amor, a amizade, o carinho, o pertencimento, a capacidade de se sustentar e assim conseguir a independência financeira e, por fim, reconhecer-se como portador de direitos. E essas mulheres, elas querem entrar nesse mercado de trabalho composto por muitas empresas, por várias organizações, que também sofrem aí alguns desafios. E essas exigências, segundo Costa e Martins, essas exigências, as empresas, para que se apresente um novo pensamento, é o que vai levá-las a mudanças. Então, dentro desse cenário que não existe certeza, que as empresas de fato estão tendo cada vez que competirem ainda mais por um lugar dentro do mercado para que consigam se sustentar, se faz necessário o uso de ferramentas estratégicas como a cocriação. E Ribeiro et al. Nos dizem que quando se aplica a cocriação, tem-se resultados organizacionais positivos em diferentes setores onde ela é aplicada. Essa criação de valor que vai ser agregada aos produtos e aos serviços das organizações. Só que nem sempre se chama só os clientes para poder fazer essa agregação. Em alguns casos, segundo Camarini e Costa, é preciso envolver todas as partes interessadas do setor na busca dessas alternativas inovadoras. Então, a partir desse cenário e a partir da problemática das mulheres transexuais que buscam essa empregabilidade e a dignidade, se tem a seguinte questão de pesquisa: como pode a cocriação ser aplicada no mercado de trabalho como ferramenta estratégica para garantir a dignidade e a empregabilidade das mulheres transexuais? Então, nesse sentido, foi desenvolvido aí o trabalho com o objetivo geral de apresentar como a prática da cocriação pode contribuir para a construção de um futuro que garanta a dignidade às mulheres transexuais, onde lhes sejam asseguradas oportunidades de trabalho sem distinção de gênero. E, a partir daí, foram desenvolvidos os objetivos específicos de compreender como ocorreu o processo de cocriação para o surgimento do projeto Transcuidadores.
apresentar a percepção das mulheres transexuais em relação às suas capacidades básicas de exercer suas profissões de forma digna e relacionar sugestões para reconduzir a conjuntura presente no sentido de alcançar a igualdade de gênero no mercado de trabalho. A metodologia, ela foi uma pesquisa aplicada com abordagem tanto qualitativa quanto quantitativa. Na ótica de Vieira, pode-se classificar essa pesquisa como exploratória, porque ela não é tão aprofundada. De qualquer modo, ela serve de base para outros estudos que podem vir a seguir. Foi um estudo de caso, procedendo-se com a triangulação. Então, se fez a pesquisa junto a diferentes fontes. Então, a gente fez entrevista com membros da equipe técnica do projeto, com mulheres que participaram do projeto e com mulheres transexuais que também não participaram do projeto. Então, a partir daí, se fez o estudo e se apresentaram os seguintes resultados. O Instituto Amazônia foi a empresa onde nós fomos buscar esse projeto. Então, apesar de estar em São Paulo, já faz mais de 10 anos atuando no mercado de saúde, bem-estar e longevidade, só em 2018 eles segmentaram um público específico que foi o público idoso. E aí eles verificaram que essa população tem uma expectativa de vida cada vez maior e exige cada vez mais cuidados. Exige, então, cada vez mais profissionais que possam lhes atender como os cuidadores. Por outro lado, os transexuais têm uma expectativa de vida mínima, assim, que não ultrapassa 36 anos de idade. Então, a partir daí, se deu esse encontro e surgiu o projeto Transcuidadores, cujo objetivo geral é a formação e a capacitação de pessoas LGBTQ+, em cuidadores de idosos, sendo que o foco foi especificamente transexuais e travestis em situação de vulnerabilidade social. E quando a gente foi perguntar para o coordenador técnico, para o médico, para uma enfermeira que faziam parte dessa equipe técnica, o que a gente percebeu? Que em relação ao aspecto da cocriação no processo, se viu que é um princípio da empresa, essa multidisciplinaridade, essa cocriação no sentido de planejar produtos e serviços com a participação de todos. E nesse caso específico, que era um processo formativo, cuja metodologia era ativa, exigia ainda mais essa habilidade das pessoas que integravam essa equipe. O médico, ele dizia assim que a medicina é só uma parte, mas que para entender o idoso é necessário todo um aparato, toda uma heterogeneidade, porque ele é um ser complexo e heterogêneo. E para a responsabilidade social da empresa também seria necessário o uso dessa prática, essa prática. A enfermeira falou sobre o compartilhamento de saberes para o bem comum e a importância dessa ação social. Então, assim, nesse sentido, a gente lembra aí de Camarini Costa, que fala que em alguns casos, de fato, é preciso envolver todas as partes interessadas na busca dessas alternativas. Em relação a um outro aspecto que foi questionado, a contribuição do projeto para o empoderamento dessas mulheres, aprimoramento de suas competências e aumento da sua dignidade, o coordenador técnico disse que quando existe aí uma estrutura de poder instalada, existe um preconceito, esse preconceito aflora e que essas mulheres vêm por caminhos tortuosos do sofrimento até chegar nesse pertencimento, é algo que realmente não é fácil. E essa empregabilidade é o que vai dar visibilidade para essas mulheres. E é justamente quando elas acabam incomodando essa ordem social que se estabeleceu preconceituosa. O médico também falou sobre agressões, violência e essa necessidade de se ocupar o lugar de pertencer a essa sociedade. E a enfermeira também falou sobre autoestima, o aprimoramento das competências para independência e qualidade de vida dessas mulheres. E aí a gente tem bem claro a transfobia relatada aí por Bornstein e Betcher. E quando, num terceiro momento, a gente foi falar sobre as lacunas para potencializar a eficácia desse projeto, o coordenador técnico falou que eles pensavam que realmente só
a formação de excelência seria capaz de furar essa bolha do preconceito, foi o que não aconteceu. Então, hoje, eles se esforçam muito para investir nessas ações para a empregabilidade. E o médico complementou dizendo que esse projeto ele vai muito além da formação, que é necessário incorporar nesse debate atores do cenário político, que são as pessoas que vão poder legislar em favor dessas mulheres, e as empresas cidadãs, que também vão abrir as portas para elas. E a enfermeira falou também sobre o desenvolvimento da postura delas e a quebra do preconceito da população. Então, assim, não é necessário só o saber técnico, mas também todo outro desenvolvimento de habilidades para que se preencham essas lacunas que ainda existem. E aí a gente traz Costa e Martins, que falam sobre essas exigências às empresas de apresentar esse novo pensamento. Então, assim, é nesse aspecto, nesse novo pensar, que também pode se envolver, sim, a questão da diversidade. Quando se vai para as mulheres transexuais que participaram do projeto, a gente conversou com 3 mulheres. Em relação à formação profissional, a primeira citou que só essa educação de qualidade não basta. A segunda falou que não foi fácil o processo, mas que essa percepção da preocupação que existia, a quantidade de profissionais envolvidos e como eles as respeitavam, as ouviam, tornava tudo muito mais fácil. E a terceira disse que o sonho dela era entrar numa faculdade e que realmente ela se sentiu uma mulher muito respeitada em toda essa experiência. E aí a gente lembra das capacidades trazidas aí por Costa et al., que as mulheres acham necessárias para poderem vivenciar a sua dignidade. Foram citadas e serão ainda mais citadas quando a gente vai falar do aspecto da dignidade. A primeira pessoa fala em autoestima, autoconfiança, empoderamento e fala que isso tudo é muito importante para fortalecer a dignidade. A segunda fala inicialmente que nem sabe o que é isso de dignidade, mas ela termina dizendo que ver tanta gente se preocupando, ajudando, ensinando, foi algo que fez com que ela nunca esquecesse, de fato, nunca vai esquecer dessa experiência. Já a terceira fala que o reconhecimento e a valorização é que faz essa dignidade, é o que faz essa dignidade, que ela não tem ainda uma profissão, um trabalho, mas que quando ela tiver, ela acredita que vai, de fato, sentir essa dignidade. Em relação à empregabilidade, a primeira fala que é preciso trabalhar mais essa noção de como se portar em uma entrevista, inteligência emocional, enfim, desenvolver outras habilidades que só mesmo o conhecimento técnico não bastou. A segunda fala que já perdeu muitas oportunidades, que toda vez que sabem que ela é transexual, acabam fechando as portas. E a terceira relata aí o medo de ficar fora do mercado de trabalho, o que é, de fato, algo muito presente nessas mulheres. E a gente percebe que o Ueda e Tchau, que falam que a empregabilidade acabou se tornando mais importante que o próprio emprego, para elas isso não se aplica muito. O emprego, de fato, seria aquilo mais importante. A empregabilidade, o manter-se empregável, seria num segundo momento, mas elas querem, de fato, entrar nesse mercado. Aí, quando a gente vai conversar com as mulheres que não participaram do curso para saber sobre essas capacidades básicas para a dignidade, que elas podiam assinalar qualquer uma, ou todas, se quisessem, a gente vê que 97% assinalou justamente essa, ter condições plenas de sustentar-se como fosse aquilo que elas julgassem mais importante. Também foram alguns resultados aqui interessantes, né, e marcantes, que 97% já sofreu preconceito no trabalho, ou então buscando um trabalho, 80% tem medo de ficar fora do mercado e 31% tem medo de viver e 54% às vezes, ou seja, aí 85% em algum momento já tem esse medo de viver, o que realmente é algo que mostra uma realidade que precisa ser mudada. E nesse sentido, a cocriação no projeto Transcuidadores se mostrou uma ferramenta estratégica muito positiva que fez com que os resultados fossem muito além daquela formação inicial que eles pretendiam. A importância da pesquisa mostrou que não apenas os atores sociais, como os atores políticos, como os atores corporativos precisam entrar nesse debate.
E são todos esses atores que têm que, juntos, a partir do uso da cocriação, em busca dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pela ONU, nesse caso específico, o objetivo de alcançar a igualdade de gênero, empoderar todas as mulheres e meninas, e as transexuais também. Aqui as nossas referências, os nossos agradecimentos, sobretudo à equipe do projeto Transcuidadores, essas mulheres maravilhosas que nos ajudaram muito a desenvolver esse trabalho. Nosso muito obrigada.